Aí a gente volta para o nosso site, Pedro Duran, porque já Vamos tem lá. atualização por lá. Opa! Bora já olhar para 2026? Olha aí. Sem Bolsonaro, eleitores preferem Tarcísio, Michele e Marçal. Bora conferir aqui. Lembrando, Bolsonaro, o ex-presidente da República, está inelegível, portanto não pode participar das próximas eleições. Então a Quest ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 27 e 31 de março sobre quem os eleitores preferem na ausência do Bolsonaro. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu vou aqui avançando para trazer os números para quem está nos acompanhando. Temos então Tarcísio conquistando 15% dos entrevistados. Depois aparece Michele com 14%. Portanto, aí temos um empate dentro da margem de erro. E o Pablo Marçal aparece com 11%. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, aparece com 9%. Na sequência, Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, que é filho do ex-presidente da República, soma 4%. Romeu Zema, governador de Minas, e Ronaldo Caiado, do União Brasil, tem 4% cada. Eduardo Leite soma 3%. Temos aí, então, na ponta de baixo dessa tabela, os governadores, Zema de Minas, o de Goiás, Ronaldo Caiado, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Essa é a resposta entre os bolsonaristas, né? Exatamente, entre aqueles que votariam em Bolsonaro, para onde eles iriam. Então temos ali o Tarcísio, aí é um governador também, mas ele já na outra ponta desse levantamento, somando 15% da preferência dos entrevistados nesse levantamento da Quest. O que mostra a força do Jair Bolsonaro, né, Carol? Porque aqui a gente está falando de uma pulverização total dos votos do bolsonarismo. A gente já falava sobre isso, já usou inclusive essa expressão aqui no Novo Dia, de pulverização, para poder mostrar como a direita fica fracionada quando você tem Jair Bolsonaro tirado de qualquer cenário. Muito embora você tenha ali nomes com uma certa consolidação, você ter 15%, 14%, mesmo num grupo de eleitores como o de Jair Bolsonaro para uma eleição presidencial, é bastante coisa, é um recall grande, né? E o próprio Bolsonaro insistir na sua candidatura mesmo inelegível. Vale lembrar há pouco, não vou lembrar exatamente a data, foi na semana do julgamento da denúncia no Supremo Tribunal Federal que ele participou de um podcast com o Tarcísio. E ele foi questionado se passaria o bastão para Tarcísio. Ele dizia, não, eu sou o candidato, não tem passagem de bastão aqui. Essa é a estratégia que vem sendo adotada pelo ex-presidente da República. É um déjà vu, né? Porque o Lula fez exatamente a mesma coisa. Foi até o limite para botar o Fernando Haddad como candidato dele. Então, nada novo no front, né? Agora, é importante a gente olhar, Carol, e isso que você falou ajuda a gente a entender um pouco do cenário, é importante a gente olhar para essas figuras, para esses personagens e a gente entender que quanto mais tempo demorar para você ter uma definição por parte do bolsonarismo de quem vai ser o candidato, se é que a inelegibilidade do Bolsonaro vai se sustentar, vai continuar até o ano que vem, se ele vai ser preso, ninguém sabe. Mas, enfim, a gente tem ali um grupo de nomes bastante diverso. Se Bolsonaro chegasse hoje e falasse assim, Michele é minha sucessora política, a percepção sobre a ex-primeira-dama ia mudar completamente. A cobertura da mídia ia se avolumar sobre os passos de Michele Bolsonaro. Os eventos iam requisitar a presença de Michele Bolsonaro com mais frequência. A televisão ia mostrar mais Michele Bolsonaro porque essa seria a herdeira do legado de Jair Bolsonaro. E, naturalmente, esses outros personagens que aparecem com percentuais menores iam acabar se derretendo, porque a escolha de Bolsonaro já estaria tomada. E você teria um número, um percentual, uma fatia de interessados em votar em Michele Bolsonaro aumentando. O mesmo vale para o Tarcísio, o mesmo vale para o Marçal, o mesmo vale para o Ratinho Júnior. Agora, é importante dizer que sem isso, a tendência é justamente essa de fracionar. Só para concluir, numa eleição presidencial, como em qualquer outra, mas especialmente na presidencial, não é apenas o potencial de voto que faz com que os partidos escolham os candidatos. Tem outros 2 fatores importantíssimos. O primeiro é a baixa rejeição. Quanto mais baixa a rejeição, maior potencial de crescimento tem aquele candidato. Isso é levado em consideração pelos partidos. E o segundo é a capacidade de construir alianças. Quantos partidos e quais partidos aquele determinado candidato conseguiria reunir em torno dele? Se o bolsonarismo aderisse ao Ratinho Júnior, por exemplo, teria uma vantagem, que é a força do PSD, que é o maior partido, o partido mais vitorioso das eleições municipais, para ter capilaridade nessa campanha.